Olá, turma 81, 82 e 83. Estamos iniciando uma nova semana e também estamos iniciando um novo capítulo, né? O capítulo número 10, Aspectos Gerais da Globalização. Pegue o seu livro, livro número 8 de Geografia, pegue lá na página 176 e vamos trabalhar com vocês sobre os aspectos gerais da globalização. São os últimos capítulos para o quarto bimestre. Que Deus possa abençoar você ricamente para que você possa alcançar os pontos necessários, que são os 10 pontos do quarto bimestre, fechando assim o ano com 40 pontos de geografia. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno e que o Senhor possa estar presente nessa aula. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma. Então vamos agora para o início das nossas atividades. A semana do 5 a 8 de outubro de 2020. Então, nós vamos estudar hoje nesse capítulo 10, Aspectos Gerais da Globalização, né? Que ele está voltado para os aspectos que são relacionados a relações diplomáticas, ao mundo globalizado, ao mercado interno e externo, à globalização, o transporte, os meios de comunicação que o homem tem. Isso está retratado no capítulo número 10, da página 176 a 190. Então pegue o seu livro e vamos acompanhar esse processo da página 176 a 190. E a primeira parte que nós iremos ver com vocês hoje é o que nós conhecemos como globalização na atualidade. E quando se fala no mundo globalizado, nós falamos o que é mundo globalizado. Nós estudamos nos capítulos anteriores sobre o mundo chamado capitalista e o mundo socialista. Relembrando, o mundo capitalista é o mundo que é o sistema socioeconômico, que temos um salário no final do mês, só que aí termos o que? Divisão de classe social, vai ter pessoas ricas e pessoas pobres. Mas há liberdade de expressão dentro da própria sociedade. Agora, quando nós falamos do mundo socialista, um sistema socioeconômico, que todo salário é voltado para o Estado que vai fornecer condições de trabalho, o Estado que vai fornecer condições de saúde, educação, lazer, transporte e outros meios. Mas não há divisão de classes sociais, todos são uma classe só, mas não há liberdade de expressão. Com a derrubada do Muro de Berlim, na Alemanha, aquilo foi um símbolo que acaba um mundo chamado capitalista e acaba um mundo chamado socialista. E entra nesse espaço o que nós conhecemos como mundo globalizado. E hoje nós estamos vivenciando o mundo globalizado. Então nós vamos passar nessa aula alguns pontos, alguns elementos, algumas características que fazem parte do que nós conhecemos como mundo globalizado, né? Então nós podemos observar, aqui você vê cada continente, como por exemplo aqui o continente americano, a parte da América do Sul, sendo ligado com o continente africano, ligado com a América, ligado com a Ásia, com a Oceania, ou seja, todo mundo hoje está o quê? Conectado ao mundo da globalização, né? Nós estamos ligados no mundo da globalização. E vamos ver então nessa aula o que são os elementos mais importantes para estarmos ligados ao mundo da globalização. Então, o primeiro ponto que eu vou colocar para você observando
essa criança, parece que essa criança já nasceu no mundo globalizado. Você tem aqui o símbolo do McDonald's, você tem o símbolo do Windows, você tem o símbolo da Kodak, você tem os símbolos da Mobil, você vê o símbolo do NYC, e você vê vários outros, o símbolo da Sony, né, bem aqui desse pontinho aqui, você vê vários, aqui ó, a Coca-Cola aqui, por exemplo, você vê que essa criança está o quê? No mundo, ela nasce, que é o Nike, né, você vê que essa criança já nasceu praticamente no mundo da globalização. Não é possível entender a dinâmica mundial de forma isolada, como se cada país fosse o quê? Fechado e autônomo. Hoje, por exemplo, nós não podemos, por exemplo, observar um mundo fechado, né? Brasil fechado para todos os países do mundo. Não. Hoje, por exemplo, o Brasil, ela tem relação comercial praticamente com todos os países que fazem parte do sistema do mundo globalizado ou da economia globalizada. Logicamente que alguns países não têm muito acesso econômico com o Brasil, porque as suas relações comerciais são fechadas. Por exemplo, quando você fala Coreia do Norte, a Coreia do Norte ela é um sistema fechado que não abre a abertura econômica, por exemplo, para os países do mundo. Então o Brasil não tem relação comercial com esse. Então no mundo globalizado que nós vivemos atualmente, desde 1990, estamos já em 2020, então vários anos já se passaram nesse mesmo contexto. Nós estamos vivendo no mundo do que? De forma globalizada e não de forma isolada, né? E aí nós podemos observar também que existem ligações em graus diferentes que estabelecem o contato entre as nações e pode ser chamado de globalização. O que seria isso que eu acabei de ler? Isso estou dizendo o seguinte, que, por exemplo, tem países que têm uma relação comercial muito grande com o Brasil. Por exemplo, Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com a China, o Brasil com o Canadá, o Brasil com alguns países europeus, né? Agora, em contrapartida, o Brasil também tem relação comercial com outros países, mas não em grande quantidade, né? É um produto qualquer que vende lá, é um produto que é comprado, né? Por exemplo, Brasil com a Inglaterra, o Brasil vende a carne bovina para a Inglaterra, né? E ponto final, não tem tanto meios de essa comunicação do mundo globalizado. Agora, quando se fala Brasil e China, nós temos muitos produtos que vão para a China, ou Brasil e os Estados Unidos. Então, existem ligações diferentes que estabelecem o quê? Esse contato entre as próprias, o mundo globalizado. E quando você fala em conceito de mundo globalizado, eu estou falando, por exemplo, globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. E aí você observou que eu coloquei nesse texto 3 elementos que pintei em vermelho e coloquei em negrito, que são o quê? Aspecto econômico, aspecto cultural e o aspecto político. Esses 3 elementos, econômico, social e cultural, né, são os 3 elementos mais importantes para o mundo globalizado. Então, no mundo econômico, eu vou ter o quê? Países ricos e países pobres. Eu vou ter um mundo social de IDH elevado, IDH emergente e IDH baixo. E vou ter a cultura da população, né? Cultura, quando você fala cultura brasileira, o carnaval do Brasil, o samba do Brasil, a comida típica do Brasil, ou a questão política. Então são os elementos que fazem parte da composição que nós chamamos de mundo globalizado. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração dos mercados, ou seja, o mundo todo deve estar o quê? Independentemente do aspecto econômico, do aspecto social, do aspecto cultural ou político, o mundo deve estar o quê? Integrado no mercado
entre os países. E o Brasil está interligado entre os países. Então, se você marcou ou grifou ou escreveu no seu caderno ou no seu livro, você colocou lá a globalização é que abrange o aspecto econômico, abrange o aspecto cultural e abrange o aspecto político, né? Integrando totalmente o mercado existente. E aí nós temos o que chamamos de aldeia global, ou seja, o mundo globalizado onde tudo está o que? Interligado. Parece que o nosso mundo hoje é um mundo pequeno, né? Um mundo por que pequeno? Porque todos os continentes estão que interligados nesse aspecto, o aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto cultural ou político. E isso faz o que o nosso mundo seja o que totalmente globalizado e as ligações estão entre si. Lembro que muitas vezes quando você escrevia para um país qualquer, como por exemplo, Brasil, vou escrever para os Estados Unidos uma carta para os Estados Unidos. E levava quanto tempo essa carta para chegar lá? Levava mais ou menos um mês ou até 3 meses para chegar essa carta ao seu destino. Hoje já é totalmente contrário. Você na internet você está digitando e a pessoa está vendo do outro lado em questões de segundo, você está tendo isso aqui, essa ligação. Isso chamamos de aldeia global. Muitos produtos que tinha lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tinha. Ou na Europa, aqui no Brasil também não tinha. Ou na Ásia, aqui no Brasil não tinha. Hoje, no mundo atual que nós vivemos, o mundo chamado globalização ou aldeia global, nós temos o que? O mundo está o que? Totalmente interligado. Então você vai ter produtos que tem lá fora nos Estados Unidos ou na França, ou na Itália, na Inglaterra e que você também tem no espaço brasileiro e vice-versa, porque o nosso mundo é um mundo que é interligado, é uma aldeia global. Continuando, nos dizendo o seguinte: a globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, né? Que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e o início do século XXI. O que eu quero dizer nesse texto que acabamos de ler, que você acompanhou? Desde o final do século XX, com a derrubada do Muro de Berlim e o início do século XXI que nós estamos vivenciando, nós temos o que? Meios de transporte que está ligando, né, toda essa composição, transporte aéreo ligando o continente a outros continentes, transporte marítimo ligando o continente com outro continente. Por exemplo, quando o Brasil envia trigo para a China, o Brasil envia por transporte marítimo, que é um transporte barato, um transporte que vai carregar grande quantidade de volume de grãos de soja ou de trigo, né, conforme aquilo que a China está comprando, e isso vai em grande quantidade para esses países. Dentro do Brasil nós vamos ter o que? Interligação através de transporte marítimo, através de transporte rodoviário, através de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo. Todos são o que? Meios de transporte que vai ter o mundo o que? Globalizado. O mundo interligado no aspecto econômico, no aspecto social, cultural e político. E também nós temos outro meio que nós chamamos o meio da comunicação, né? O meio da comunicação. O meio da comunicação que nós temos hoje é através da internet, o processo que temos um grande desenvolvimento no mundo da atual globalização. Então, o conceito que nós colocamos para você poder copiar no seu livro, no seu caderno, você pode copiar o seguinte: globalização é a aldeia global onde tudo está interligado, tais como no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito cultural ou âmbito político. Eu vou dar um tempinho para você copiar esse conceito que eu acabei de falar no seu caderno de geografia ou escrever no livro de geografia, no capítulo que nós estamos estudando no prezado momento, que é o capítulo número 10, da página 176. E ali
Está escrito lá no título, Aspectos Gerais da Globalização. Então ali onde está escrito globalização, você pode colocar já esse conceito, o que é mundo globalizado. Então eu vou dar um tempo para você copiar esse conceito. Mais um tempinho para você copiar esse conceito no seu caderno de geografia ou no seu livro na página 176. O conceito é globalização. É a aldeia global, onde tudo está interligado, tais como no âmbito econômico, social, cultural ou político. Vamos ver agora com vocês pontos positivos no mundo globalizado. Importante no combate à inflação e ajudou a economia a facilitar a entrada dos produtos importados. Então, um ponto positivo do mundo globalizado, nós temos muitos produtos importados no Brasil, por exemplo, que são produtos que diminuíram vários, por exemplo, as taxas de cobranças e assim por diante. Apesar que os produtos ainda no Brasil que vêm de fora são caros, mas os produtos estão diminuindo o seu valor comparado a alguns anos atrás. Outro ponto positivo, o consumidor teve acesso a produtos importados de melhor qualidade e mais barato, assim como produtos nacionais mais acessíveis e de melhor qualidade. Aqui nesse texto quero dizer o seguinte, que por exemplo o consumidor foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos encontrou um determinado produto que gostou e assim por diante. Mas muitas vezes, quando chega aqui no Brasil, esse produto não tinha. Ou se tinha, o produto era muito caro. Com a entrada do mundo globalizado, como nós já vimos no final do século XX e no início do século XXI, esses produtos começaram a entrar em grande quantidade no espaço brasileiro. E esses produtos, ao entrar no espaço brasileiro, entraram o quê? Em qualidade, um pouco mais barato comparado aos produtos que eram alguns anos atrás, né? E assim nós temos o que? Grande quantidade de produtos para ser comercializados no espaço brasileiro. Outro ponto positivo, com as multinacionais, a globalização permite que investidores de outros países investam no estrangeiro e vice-versa. Então nós vamos ter o quê? Muitas empresas multinacionais dentro do espaço brasileiro, tais como a Coca-Cola, vamos ter, por exemplo, a empresa da Ford, a Volkswagen, né? Que são empresas multinacionais e que elas investem nos países como o nosso. Promovendo o desenvolvimento da tecnologia. Então muitas indústrias que algum tempo atrás as nossas indústrias eram chamadas indústrias de maquinofatura, hoje nós vamos ter o que? Indústrias totalmente informatizadas, indústrias voltadas para o mundo da computação, por exemplo. Outro, potencializa as trocas comerciais internacionais, bem e os seus serviços, né? Abre as portas para diferentes culturas, tradições e possibilidade de conhecer costumes de outros países de modo mais acessível. E nesse ponto aqui nós podemos colocar, por exemplo, que através desse ponto do mundo globalizado, um ponto positivo, nós estamos tendo que um grande espaço para o turismo. E o turismo nós podemos visitar
os nossos estados brasileiros e também visitar outras partes do mundo que fazem parte do mundo globalizado. Conhecer, por exemplo, a cultura desses países, conhecer a tradição, conhecer os costumes, não só através de escrito, de livro, né? Ou pela internet, mas sim conhecer ao vivo, fazer parte dessa cultura. Então, esse é um ponto positivo do mundo chamado globalizado. Por quê? Porque antes do mundo globalizado, quando nós já vimos no final do século XIX e o início do século XXI, desculpa, no final do século XX e o início do século XXI, o mundo não tinha esse mundo de globalização que a gente podia ter acesso a visitar vários países, porque era muito caro esse processo. Hoje, com o mundo globalizado, o turismo ela ganha muito espaço econômico e facilita o preço, por exemplo, desses pacotes, dessas viagens, por exemplo, né? Continuando, melhora o relacionamento entre países dos vários continentes, por exemplo. Agora, os pontos negativos que nós podemos colocar. A maior parte do dinheiro fica nos países desenvolvidos. Por exemplo, quando você fala na Coca-Cola, quanto de 100% a Coca-Cola vai levar para o seu país de origem? Então, aqui nós temos fábricas, temos representantes da Coca-Cola no espaço brasileiro. 75% da produção da Coca-Cola no Brasil, 75% vai para onde? Para os Estados Unidos, para Atlanta, onde é sede. E 25% fica no espaço brasileiro. Ou seja, de 100%, 75% vai para a sede nos Estados Unidos e 25% fica aonde? No espaço brasileiro. Ou seja, aqui nós vamos ter o que? O maior lucro. Por isso que muitas empresas investem em mundos chamados globalizados multinacionais, porque eles têm muito lucro relacionado a esse contexto. Alguns economistas afirmam que nas últimas décadas a globalização e a revolução tecnológica e científica que são responsáveis pela automação da produção são as principais causas do que? Do aumento do desemprego. Também nós temos esse ponto negativo, a culturação pode descaracterizar os costumes culturais de um determinado país. Por exemplo, aqui, quando você fala lá nos Estados Unidos, nós temos o processo do Halloween, né, que sempre é feito agora no mês de outubro, novembro. E isso no Brasil nós não temos esse espaço de costume de Halloween. Mas aos poucos nós estamos adentrando a essa questão. Então isso nós chamamos o que? Vai descaracterizando, por exemplo, o processo da aculturação. A apropriação cultural indevida, causando o desvirtuamento de signos e símbolos tradicionais das nações. Exploração de matéria-prima em grande quantidade, né? Quando países desenvolvidos se instalam em países pobres. Por exemplo, quando os Estados Unidos investe, por exemplo, trabalha muito lá, por exemplo, na parte que é relacionado à exploração de matéria-prima no continente africano. Lá ela vai encontrar muita matéria-prima, vai encontrar muita mão de obra barata e com isso os países desenvolvidos exploram em grande quantidade, né? E isso é um ponto negativo que temos, por exemplo, no fator do mundo globalizado. Disseminação de atividades criminosas e ilegais que antes concentravam apenas em uma determinada região para todo o resto do mundo. Então hoje nós temos, por exemplo, essa atividade de exploração em grande quantidade de matéria-prima e muitas vezes essas atividades se tornam o quê? Criminosas ou até ilegais. Como assim, professor? Por exemplo, uma atividade ilegal. Atividade legal, você sabe que, por exemplo, o Brasil temos uma grande área de floresta amazônica e muitas vezes essas áreas de grandes áreas florestais amazônicas são exploradas de vida ilegal e é uma atividade criminosa. E é isso que acontece. Vai em grande quantidade para esses países ricos e a gente nem se percebe por esse processo. Apesar que hoje o vice-presidente do Brasil ele está o quê? Supervisionando os pontos mais frágeis onde temos essas atividades criminosas ilegais. Mas ao observar essas atividades frágeis, outros pontos vão surgindo, por exemplo, ao longo do espaço do Brasil. Uso da internet como veículo para atividades ilegais, como a prostituição,
a pedofilia, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de animais, o aumento de organizações criminosas, a lavagem de dinheiro e, consequentemente, o aumento dos paraísos fiscais. Esses são os pontos negativos do mundo chamado globalizado. Quais são as características? Não é estática, ou seja, não é parada, está em constante evolução. Temos o processo que eu vou explicar para vocês já o que é aculturação. Criação de blocos econômicos cujo principal objetivo é estreitar relações comerciais entre os países membros participantes, como nós podemos colocar, por exemplo, temos o Mercosul, que já estudamos, né? O ALAD, o NAFTA, né? São blocos econômicos que nós já estudamos no capítulo número 9, que são Mercosul, né, que são mercados econômicos ligados nesse mundo chamado da globalização. Algumas outras características nós podemos colocar: aldeia global, mundo com uma grande comunidade única, devido aos avanços tecnológicos no sistema de transporte e comunicação. Então o mundo se tornou pequeno, o mundo se tornou pequeno pelo fato que pelo avanço da tecnologia, pelo avanço do transporte, pelo avanço da comunicação, isso faz com que o mundo se torne uma aldeia global. A expansão do capitalismo. Todo mundo praticamente está no mundo da Bolsa de Valores mundial, fortalecendo as relações comerciais, né, esses fluxos de capitais, privatizando as empresas estatais, a quebra de barreiras fronteiriças, né, essas quebras de fronteiras fronteiriças, acontece o que? Produtos nossos brasileiros têm grande quantidade entrando nos países ricos ou países emergentes, como o Brasil, entra muitos produtos na China. Então isso vai quebrando essas barreiras fronteiriças que algum tempo atrás não existia, conforme nós vimos. Também nós podemos observar tempo de deslocamento através do espaço reduzido, através dos transportes, o aéreo, o marítimo, o ferroviário, o rodoviário, né? Presença de multinacionais, avanço das tecnologias de comunicação de meio de transporte, surgimento das multinacionais, informações transmitidas instantaneamente internet. Esses pontos que estou lendo e lendo rápido são pontos que nós vamos ver só em comunicação, que é o capítulo 10, que vem falando sobre a presença de comunicação, de internet, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então a gente vai ver isso bem detalhada na questão do mundo globalizado. E também nós podemos observar também o aumento da ocorrência e competição econômica. Cada vez mais os países estão competindo para ter melhores produtos para ser comercializados e vendidos no mundo noitão. A aculturação, as novas tecnologias da informação e a troca constante de bens de consumo entre os países, produtos, filmes, séries, música, etc., contribui para o mundo da globalização, do mundo cultural. E o Halloween, por exemplo, é uma festividade típica da América do Norte e passou a ser celebrado em outros lugares, como no Brasil, devido à absorção dos costumes desses países norte-americanos. Resumindo, nós podemos colocar que temos 4 fases da globalização. Você pode copiar no seu caderno, no seu livro, essas 4 fases. A primeira fase, grande navegação e descoberta marítima no século XV e a Revolução Industrial no século XVIII. A segunda fase, Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, expansão do capitalismo. Terceira fase, Segunda Guerra Mundial, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e do regime socialista, que foi no período da Guerra Fria, em 1989. E a quarta fase, nova ordem mundial, domínio total do capitalismo. Vou dar um tempinho para você copiar esse slide que está apresentando e tem o título: resumindo o processo de globalização, pode ser dividido em 4 principais fases. A primeira fase, a segunda fase, a terceira e a quarta fase. Vou dar um tempo para você copiar no seu caderno esse tópico que é muito importante.
Continuando, né, já que você já deu tempo para copiar, a globalização do Brasil, ela tem o quê? A participação da compra e venda de produtos e serviços entre as nações, o Mercosul, e foi criado em 1990 com a introdução do Plano Collor neoliberal. Ao você copiar, também você vai copiar esse texto, você vai copiar o quê? Que está escrito em vermelho, o título, Globalização do Brasil, aí coloca lá, participando da compra e venda de produtos e serviços em outras nações. Aí você vai copiar o Mercosul e a data, em 1990, com a introdução do Plano Collor neoliberal. Então, isso aqui você vai copiar esse texto, essa página que está escrito em vermelho. Ou pode tirar uma foto dessa página aqui, desse texto que você está acabando de copiar. Continuando, deu tempo para você copiar essa parte, né? Essa parte que está em vermelho aí do teu texto. E aí, aqui nós tivemos o resumo do texto que nós comentamos com vocês, né? Na próxima aula, nós iremos estudar com vocês alguns itens, tais como a interdependência, da página 177. Vamos falar sobre o liberalismo, também da página 177 a 178. Vamos falar sobre o protecionismo, da página 178, e relações diplomáticas. Então, o que é importante dessa aula que nós estudamos? Primeiro, você colocou no seu livro ou no seu caderno o conceito do mundo globalizado, que eu pedi para vocês copiarem, o globalizado ou aldeia global. Depois eu pedi para a segunda coisa, eu pedi para vocês copiarem no slide as 4 fases do mundo globalizado. E o último que eu pedi para vocês copiarem, o mundo globalizado no espaço brasileiro. Então, esses foram os itens que eu pedi para vocês copiarem da aula de hoje. Então, esses 3 itens, você sabendo, é o mais importante para a primeira parte da introdução. Então, repetindo, se você perdeu, você vai lá no nosso texto e vai ver no nosso vídeo que nós colocamos. O que é, primeira pergunta, conceito globalização ou aldeia global. Segunda pergunta, quais são as fases do mundo para a introdução do mundo globalizado? Nós citamos 4 fases para vocês. Então, você vai colocar lá o início, que deu o período do ano, e qual foi o motivo mais importante que ocorreu esse mundo chamado da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase e da quarta fase. E depois você vai também colocar o que nós falamos sobre o início do mundo globalizado no espaço brasileiro, né? E na próxima aula nós vamos continuar esse estudo aqui. Obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar você, e finalizamos a aula com uma oração. Que você possa ficar firme, né? Guiando, grifando aquilo que nós estamos marcando, para que você possa alcançar os seus objetivos. Finalizamos com uma oração. Que a tua presença, o teu amor e o teu carinho esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo constantemente na vida deles, e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.